E está ficando cada vez mais difícil não desconfiar de um super esquema de corrupção vindo da 13ª Vara, que possivelmente envolve a 13ª Vara de Curitiba. Porque temos mais uma atualização no caso do Eduardo Apio, juiz que foi derrubado, juiz que estava investigando Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Acaba de ser escolhida para substituir o Eduardo Apio, ninguém menos do que Gabriela Hardit. Não, você não está maluco. Estamos falando da juíza Ctrl+C, Ctrl+V, aquela que foi pega replicando as sentenças de Sérgio Moro sem nem mesmo ler direito do que se tratava. Trata-se de alguém que passava nas conversas de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro na Vaza Jato como sendo de confiança, capaz de executar os planos dele. E tudo isso se complica ainda mais porque, venho explicando para você, existe, depois que Sérgio Moro saiu da 13ª Vara de Curitiba, existe um juiz, tinha um juiz lá chamado Eduardo Apio, e ele estava disposto a fazer uma investigação que o Sérgio Moro não queria fazer. Uma investigação de possível corrupção do próprio Sérgio Moro. Há denúncias de pessoas que foram investigadas na Lava Jato e garantem: eu pagava para me dar bem, ou tinha escutas ilegais na minha cela. É o caso de Tacla Duran e o Doleiro Youssef. Essas pessoas dizem ter provas. O Tacla Duran diz que tem recibo. E tudo isso aparentemente poderia envolver até mesmo os desembargadores da 13ª Vara de Curitiba, porque, segundo as informações, o filho de um desses desembargadores seria sócio de Sérgio Moro e de seu genro, tá? Então a coisa fica cada vez mais complexa, principalmente agora com o juiz Apio caindo horas após horas, nem 24 horas não foram, após aparecer numa entrevista aqui, ó, e falar que ia botar pra torar, pra desvincular, pra desvendar todo esse esquema dessa suposta corrupção que aconteceria envolvendo o entorno de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E aí, como se não fosse suficiente, volta essa senhora pra lá, essa senhora que nós sabemos que sim, é alinhada ideologicamente, ou pelo menos profissionalmente, para não ser processado, às ideias de Sérgio Moro e o Deltan. Então, eu vou trazer para você agora, além dessa informação triste, que volta a Gabriela para lá e que o STF precisa fazer algo para minar esses planos, também vou trazer informação mais técnica, mostrar para você a postagem de internet, para você ver que não sou eu que estou inventando, e vou mostrar algo muito mais interessante, que é esse vídeo que já está passando aqui, ó. O Sérgio Moro foi terrivelmente humilhado em cadeia nacional por ninguém menos do que o Otavinho Guedes. Ó, abração, figura simpaticíssima que a gente encontrou lá em Brasília, ao vivo, inclusive. E ele pergunta na alta pro Sérgio Moro se ele não tá falando, não é o que as denúncias que ele faz contra o Apio não são o sujo falando do mal lavado. Você vai entender melhor quando eu der o play no vídeo. Se você tá chegando agora por esse canal, não perca tempo. Meu nome é Rony Teles e aqui todos os dias a gente combate pessoas como o Sérgio Moro. Se inscreva, compartilhe o vídeo, senta o dedo no like, deixa um comentário pra nós. E vamos começar pelo vídeo, já que eu sei que vocês gostam das partes videalescas. Então vou mostrar para você aqui o Sérgio Moro passando mais essa vergonha estratosférica. Senador, anotei aqui os 3 pontos em que o senhor apontou, digamos assim, os desvios do juiz Apio, né? O senhor diz que ele tomou decisões heterodoxas. Mas o senhor também é acusado de tomar decisões heterodoxas, como condução coercitiva do Lula sem prévia intimação, interceptação telefônica dos advogados, uma atuação heterodoxa para impedir a ordem de soltura do Favreto, uma atuação heterodoxa na divulgação de áudios captados, como o Tchau Querida. O segundo ponto que o senhor anotou na atuação do Apio foi que ele toma decisões sem ouvir o Ministério Público. O senhor foi acusado naquele processo de suspeição de falar demais com o Ministério Público, é o contrário. E, por fim, a suspeição dele, o senhor também foi considerado um juiz suspeito.
Então, a minha pergunta é assim, no popular, não é como se diz, o sujo falando do esfarrapado? Não, Otávio, lamento que você pense assim. Eu apliquei a lei. É uma pergunta. Nós colocamos pessoas que cometeram crimes, que roubaram a Petrobras, 6 bilhões de reais. Para. Eu quero voltar de novo pra rever essa reação. Eu amo que você seja assim. Falando do esfarrapado? Não, Otávio, lamento que você pense assim. Eu apliquei a lei. É uma pergunta. Nós colocamos pessoas que cometeram crime. Antes de dar o play, adivinha qual vai ser a explicação dele. É sempre a mesma. Você tá aqui 4 anos, você ouviu 4 anos a mesma coisa. Qualquer tipo de ataque feito a Lava Jato, ele sempre respondia assim: nós prendemos pessoas e recuperamos dinheiro. É só isso. Isso não tem. Esse tipo de argumento ele não desdiz os erros. Pelo contrário, se você comete mais erros, fica mais fácil de você devolver dinheiro pro cofre público ou prender pessoas. Você não precisa respeitar o processo. É só você escolher um culpado e ir lá tomar o dinheiro dele e pôr na cadeia. Então, eu acho que o Sérgio Moro precisa, acima de qualquer coisa, de uma aula de lógica. Porque esse argumento dele não desfaz. Não responde a pergunta do Otávio Guedes. Crimes que roubaram a Petrobras, 6 bilhões de reais. Colocamos as pessoas nas prisões, proferimos sentenças. Tudo ali seguindo o devido processo, decisões que foram confirmadas, inclusive pelo TRF, da 4ª Região. Mas você entende, né, Sérgio Moro, que a gente não entende essa confirmação como válida, se trata justamente disso. É tipo assim, você fala assim, claro, eu tô desconfiado que esse árbitro tá envolvido com a coordenação do evento para cometer uma corrupção. Aí o árbitro do qual você duvida responde, não, mas a coordenação concorda com a minha decisão. Meu amigo, eu estou falando justamente de que você tá num suposto conluio com o TRF4. Então você dizer que o TRF4 referendou as suas decisões não explica nada. E falar que o STF apoiou suas decisões naquela época também não explica nada, porque essas decisões, como todos os ministros já declararam, elas são tomadas sem o conhecimento mais profundo de como eram as tramitações. Só quando o processo chegou realmente ao STF, foi que se viu, e a partir da Vaza Jato também, foi que se viu como você agia. E aí voltaram lá e cortaram você desde o começo. Tava tudo errado. Você contaminou todo o processo. Ainda que você não tenha um esquema pago, como tá falando o Tacla Duran. As denúncias do Tacla Duran e do Youssef, elas agravariam os erros que você cometeu, que não foram ainda considerados crimes, que é um erro, para o status de crime mesmo. Você corre risco de ser preso. Essa que é a diferença. Os erros estão lá, de modo definitivo. Inclusive pelo STJ, e o próprio Supremo autorizou a prisão do Lula. Essas questões que você colocou, todas essas decisões foram cumpridamente fundamentadas e justificadas. A questão, vou ficar numa delas apenas porque a pergunta é longa. A questão relacionada ali à condução coercitiva, os juízes faziam isso na época, não era só a 13ª Vara. Inclusive decisões do próprio Supremo Tribunal Federal já tinham determinado antes condução coercitiva de investigados. Então, se a prática, se o entendimento estava equivocado e houve uma virada jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nós aplicávamos a jurisprudência. Essa comida de rabo foi assim. Eu ainda fiz a questão de deixar aí a resposta, a panaca dele, né? Bem, ainda temos aqui, como eu disse a você, o retorno da Gabriela Hart à vara. Eu vou só passar aqui o cabeçalho aqui da notícia. Subjuíza que substitui Moro assume Operação Lava Jato. Tá? 23/5 de 2023. Não, você não tá vendo reprise. Juíza é substituta na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde ocorre a Lava Jato, e assumiu o posto de Eduardo Apio. Ela já substituiu o Moro e condenou o Lula no caso do sítio em Atibaia. Decisão que depois foi referendada pelo STF. A matéria da Globo tem que botar isso aqui, né? Foi referendada e foi cassada também. Mas eles não colocam. A juíza Gabriela Hart está novamente à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, de acordo com informações confirmadas pela assessoria de imprensa do órgão nesta terça-feira.
Então veja que eles não estão fazendo nem mesmo questão de disfarçar. Né? Assim, então, ou eles estão muito corretos e seguros, ou estão que nem o bolsonarismo. Não estão nem fingindo mais. É preciso que tenha clareza no sistema judiciário vindo dessa direção, porque o Brasil inteiro já está desconfiado. O Brasil inteiro quer entender melhor o que está acontecendo. Nós pagamos nossos impostos, nós temos direito de entender por que um juiz é afastado para colocar de novo uma pessoa que é do mesmo ideologia antipetista, né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta. Um abraço, fui!